Olá a todos, o meu nome é Dário. Meu nome é Irias. Sejam muito bem-vindos à Lanterna Mágica. Hoje vamos falar de Glass, o filme que termina a trilogia do realizador M. Night Shyamalan. It's amazing to meet you. It is simply extraordinary. Glass vem findar a trilogia de M. Night Shyamalan e junta finalmente os três protagonistas dos anteriores filmes, David Dunn, Elijah Price e Kevin Wendell Crumb. Um homem inquebrável e incapaz de sofrer danos, um vilão ou anti-herói que é portador da doença dos ossos de vidro e o jovem que tem uma perturbação de identidade dissociativa, criando até 24 personalidades e conseguindo mesmo transformar o seu corpo de acordo com essas mesmas personalidades e as suas características. O filme inicia-se com David Dunn a perseguir Kevin Wendell Crumb, que tal como em Split raptou mais algumas jovens e as prendeu num armazém. Durante um confronto entre ambos, são interceptados pela doutora Ellie Staple, uma psiquiatra especializada em tratamentos de megalomania, que acaba por detê-los e juntá-los numa ala psiquiátrica, de modo a estudá-los e a intervir nesta criação da natureza. Cedo lança-lhes a pergunta se acham que têm mesmo poderes sobre-humanos ou pode apenas ser um conjunto de excelentes capacidades físicas e mentais. É nesse ponto que inicia a sua manipulação, mas estes, como sabemos, não são os seus pacientes habituais. Hoje vamos falar de Glass, mas para isso temos de voltar cerca de 20 anos atrás, uma história, uma trilogia que se iniciou com Unbreakable. João, Unbreakable, o que é que te diz? Bem, para quem não sabe, Unbreakable é, como o Dário disse, o início desta trilogia que M. Night Shyamalan começou sem dar a ideia que ia ser uma trilogia. Basicamente era só uma história individual. Ele começou com o Sexto Sentido que levou ao estrelato, tipo a várias nomeações do Oscar. Imagina a pressão que não é, depois do Sexto Sentido, o próximo filme, toda a gente estava à espera do que seria o próximo filme deste realizador. E essa é a parte curiosa, é que ninguém estava à espera que o gajo do Sexto Sentido fosse fazer um filme que usasse super-heróis como uma metáfora. Então, apesar de agora o Protegido, ou Unbreakable, como eu prefiro chamar o filme, ser considerado um clássico, na altura teve críticas um bocado negativas. Não completamente negativas, mas era tipo... existia um consenso de desapontamento na ideia que a pessoa que criou a obra-prima do Sexto Sentido estava agora um filme medíocre destes acerca de super-heróis. Eram os meus favoritos do M. Night Shyamalan. E acho que é um filme brilhante na forma como conta a história de uma pessoa que é inquebrável. É uma história acerca de uma pessoa que suporta todo tipo de dor física, mas que emocionalmente é um desgaste total. Ele não consegue conectar-se com a família, com a sua mulher ou o seu filho, não sabe tipo, ligar-se a ninguém. Emocionalmente é completamente abatido, apesar do seu físico ser extraordinário. E ele criou o Unbreakable mesmo para contar a história acerca... uma história que focava-se mais em metáforas, em ambiente. É um filme lento, mas é um filme lindo, é extraordinário. Bruce Willis dá das suas melhores performances sempre. O Samuel Jackson é brilhante também. Tu na altura que viste tinhas que idade? Tinha cerca de 10 anos, penso eu. 10, 9 anos. E logo no momento amei o filme. Eu lembro, na altura não havia tipo, muitas pessoas que amassem o filme. Toda a gente dizia tipo, é ok, whatever. Tipo, ninguém queria saber. Mas eu quando vi o filme adorei, achei tipo, extraordinário. Apanhou-me de surpresa com o final. Liguei-me emocionalmente com o filme de uma maneira que nunca pensei que fosse fazer, somente para uma criança. Ligar-se a um filme sobre um homem quase de meia idade que não consegue conectar-se com a família e com a mulher, que está a perder o casamento, está a perder o amor, sente-se tipo sem propósito na sua vida, e eu, uma criança com 9, 10 anos, olhar para isto e pensar, eu relaciono-me com isto? Mas eu por acaso eu vi o filme mais recentemente, mas tenho que dizer que da mesma forma que te afetou a ti, eu também me revi bastante no filme e amei completamente Unbreakable. É um filme bastante fora do que vocês possam esperar de um filme de super-heróis. Não tem nada a ver, não é um filme de super-heróis comum. É um filme sobre humanos até. Não diria que é mesmo sobre super-heróis. É mesmo sobre a humanidade em geral. É um filme bastante inteligente na sua estrutura. É muito belo, tanto a nível de guião, a nível emocional. É um filme
com bastante foco na emoção, na ligação entre as personagens. É muito mais utilizado como metáfora do que propriamente sobre superpoderes. É mais também sobre as falhas, sobre as lacunas que temos enquanto pessoas, não é? E nesse aspecto é um filme genial, é um filme delicioso, acho que toda a gente devia ver, é uma obra-prima. Concordo absolutamente. É um filme que também explora imenso a ideia de destino, a ideia de o nosso propósito na vida. Estamos a falar de personagens que sentem-se perdidas, Exato. sentem-se sem objetivo. Temos o contraste entre o contraste das suas próprias personalidades, os seus respectivos poderes, entre Bruce Willis, que consegue aguentar tudo, mas que emocionalmente é uma desgraça, enquanto o Glass, frágil, Exato. os ossos partem-se com facilidade, mas emocionalmente liga-se a toda a gente à sua volta. Exato. E, tipo, tem uma dinâmica que trai toda a gente, enquanto a personagem de Bruce Willis, o David Dunn, não consegue simplesmente fazer isso. Anos depois, Exato. chegamos ao Split, que na altura era tipo, apesar de vários filmes desastrosos do M. Night Shyamalan, em que ele começou a passar de filmes acomados e filmes de grande sucesso bilheteiras para filmes pessimamente criticados, com grandes fracassos, nem tantos, mas como as pessoas pensam, mas alguns fracassos grandes, o suficiente para eu começar a perder trabalho, a perder audiência e a perder, infelizmente, Também, respeito. Exato, acredito que seja, lá está, é difícil lidar com as expectativas e após tantos sucessos, não é? Depois agora, recentemente, começou tipo, a ir por um caminho diferente, começou a voltar às suas origens como um gozador de baixo orçamento, onde ele fazia filmes assim pequenos. Ou começou com Visita, um filme daqueles género Atividade Paranormal. Gostei bastante da Visita, achei que é um filme muito divertido, muito com alguns sustos. É um filme mesmo perfeito para ver com a audiência. Também muito emocional. Eu lembro-me de ver a Visita e pensar, ok, eu quero ver o M. Night Shyamalan agora neste percurso de filmes assim diferentes, filmes de baixo orçamento, onde ele pode simplesmente experimentar e fazer coisas mais divertidas e mais, ao mesmo tempo, curiosas. Notou-se que ele estava a perder um bocado o ego e estava simplesmente a pensar em voltar a experimentar coisas diferentes, mas não levar-se demasiado a sério. E depois temos o Split, o Fragmentado, como foi o seu título em Portugal, que ninguém sabia que era uma sequela do Unbreakable. Eu lembro-me de estar a ver o filme no cinema e passei-me dos cornos quando vi o Bruce Willis aparecer no final. Eu levantei-me do assento a gritar: não! Meu Deus! Tipo, a sala estava vazia, por isso não fazia mal. Mas eu levantei mesmo tipo, em choque, assim: oh meu Deus, é uma sequela do Unbreakable! Pô caralho! Fiquei mesmo eu por acaso, eu só vi o Unbreakable depois de já ter visto o Split. Apesar de não ter feito logo essa ligação, não é? Como é óbvio, porque não sou bruxo. Mas consegui perceber logo que havia ali alguma ligação com outra história. Porque vi logo pelo ambiente na sala que algumas pessoas manifestaram-se, mas ficou logo o suspense no ar também. Pois, eu mal ouvi a banda sonora do Unbreakable aparecer no Split, pensei algo assim: eu estou a reconhecer isto. Há muito tempo que eu não apanhava, não ficava tão surpreendido num final de um filme como no Split. Mas mesmo tirando o fato de ser uma sequela do Unbreakable e o fato disso ter sido uma surpresa enorme para toda a gente, e de certa forma elevar o filme, mas não é uma coisa que danifica o filme. Não saberes que é uma sequela do Unbreakable não prejudica o filme de nenhuma maneira. Sim. E não, o Split parece tipo quase uma história separada. É isso mesmo. Aliás, em todos os sentidos. Mas mesmo sem falarmos dele como uma sequela, eu gostei bastante do Split. É completamente diferente do Unbreakable em termos de estilo, de tom, ambiente. Muito mais exagerado, muito mais violento, menos metafórico. Exato, em certa forma tenta-se também meter mais na atualidade, tanto como Glass, tenta-se sempre transportar um bocado mais para o atual, e se calhar também essa diferença de tom nota-se também por aí. Penso eu. E o Split é um filme mais agressivo na forma de realização, na forma como... Mesmo a personagem também é muito mais agressiva. Mas faz sentido. Para apropriar-se à personagem do Kevin Wendell Crumb. Exato. Interpretado maravilhosamente pelo James McAvoy. James McAvoy, excelente ator. Fogo! Acho que não deve ter o reconhecimento que... Infelizmente não vai ter o reconhecimento, mas merece. E é tão fascinante a ver como é que ele muda de personagem, os pequenos detalhes disso tudo. James McAvoy é, sem dúvida, dos elementos mais fortes do Split,
E mesmo sem E esse mesmo aspecto... mesmo do Glass E também. mesmo do Glass também, ele é sem dúvida dos melhores aspectos. McAvoy, outra coisa que eu adorei no filme de Split é a Anya Taylor-Joy, uma atriz extraordinária que tem tipo, crescido imenso agora nos filmes. Tenho visto ela em vários dramas, em várias comédias. Acho que ela tem um futuro mesmo cheio de promessa. E ver ela no Split, todas as cenas em que ela partilhava com o James McAvoy era fantástico mesmo, porque ele já é um ator tão extraordinário e ela conseguia fazer-lhe frente em muitos Sim, momentos. sim. E eles jogavam por ser também E notava-se alguma química entre eles? imensa não é? química, imensa interação fascinante. E é engraçado estar a dizer isso porque eles também vão ser o que eu mais gostei no Glass. Mas em relação ao Split, é um filme completamente oposto ao Unbreakable, apesar de ser no mesmo universo. E eu achei o filme muito divertido, achei o filme fantástico, menos metafórico, e as Exato. poucas metáforas que tem são um bocado mais abstratas e um bocado mais problemáticas, com a ideia de uma pessoa que, ao contrário do David Dunn, que é uma pessoa que, Exato. que não sofre fisicamente, mas que emocionalmente é um desgaste enorme. O Kevin Wendell Crumb é uma personagem que sofreu imensos abusos Exato. físicos. E psicológicos. Acaba E também por psicológicos. ser um trauma psicológico enorme, que faz com que ele também desenvolva aquelas múltiplas personalidades. É um escape, um esconderijo, ele desenvolver todas aquelas personagens, todas aquelas pessoas para esconder o Kevin Wendell Crumb, né? Pois, é precisamente isso. Eles no filme do Split encaram isso como uma espécie de evolução. Ele evoluiu para algo para além da normalidade, onde ele tem várias personalidades e consegue, ao mudar de personalidade, tipo, de repente tem diabetes, como essa personalidade tem, apesar de ele não ter diabetes. Existe muito essa ideia de evolução humana através do sofrimento que ele sofreu. Exato. E é um conceito sem dúvida interessante. E eu acho que uma pessoa consegue deixar o lado problemático mais da ideia de estarmos a falar de pessoas que sofrem abusos como Sim. uma espécie de evolução delas. Acho que conseguimos deixar um bocado o lado problemático de fora, porque é um filme que não, mais exagerado, mais tipo focado Sim. num aspecto mais agressivo. Então acabamos por aceitar essa metáfora como parte dele, e acaba até por ser bastante bonita, a cena final entre ele e a Anya Taylor-Joy, onde ele está a dizer que tu és uma sobrevivente, tu sobreviveste como eu. Exato. E apesar de ser um bocado problemático, existe um valor interessante acerca disso, e existe um valor quase tipo que pode ajudar imensa gente a encarar tipo, os seus problemas, os seus abusos, como uma forma de eu sobrevivi a isto, eu consigo ser melhor. Ambos os filmes, o Unbreakable, genial para mim, o Split, muito bom. E agora chegamos ao Glass. Exato. Glass. O que é que achaste do Glass, Dário? É pena. É o seguinte, não é um mau filme, não é de todo um mau filme. Nota-se que é realizado por um excelente realizador. Ele sabe bastante bem aquilo que... não é só aquilo que quer, mas ele sabe as capacidades que tem, e nota-se que as tem através do filme. Principalmente pela forma como ele é filmado. Existe, a nível visual, está fantástico. Eu amei mesmo o Glass a nível visual. Todas as cenas muito bem bloqueadas. Iluminação fantástica. Caracterização também. Mas depois falha naquilo que o Unbreakable trouxe e que é tão bom. Que é a nível emocional, a nível de profundidade das personagens, das metáforas. Falha um pouco neste. Mas lá está, eu não posso dizer que é um mau filme, porque foram escolhas que ele tomou, mas acho que poderia ter feito muito mais. É mais nesse sentido que vem o desapontamento, e se calhar a nossa nota até vai acabar por refletir um pouco isso. É mais o desapontamento, se calhar, do que a própria qualidade do filme em geral, se não conhecêssemos os outros. Sim, eu acho que tem sido mesmo a opinião geral. Os críticos têm odiado mesmo bastante. Não gostaram mesmo nada. A maioria dos críticos não gostaram mesmo nada do filme. O que eu consigo perceber, mas não acho que é um filme assim tão mau como as pessoas, como muitos têm dito. Acho que infelizmente uma coisa boa e uma coisa má. A coisa má é que sim, vai por um caminho completamente diferente do que estávamos à espera. E isso é mau apenas no sentido onde leva-nos a ficar um bocado desapontados inicialmente, a pensar assim, ok, pensei que ia tomar esta decisão, ia tomar esta ideia e seguir com isso. Mas por um lado é bom porque está a reverter as nossas expectativas, as nossas ideias, e eu gosto disso. Mas eu acho que o filme eu acho que o M. Night Shyamalan estava demasiado focado
em reverter os clichês dos filmes de banda desenhada e reverter todas as expectativas possíveis das audiências e esquece-se um bocado da componente emocional do filme. Mas isso, eu acho que isso até seria desnecessário porque a própria saga é isso mesmo. Pois. É esse afastar dos filmes de super-heróis, mas ao mesmo tempo fazendo uma grande homenagem à banda desenhada e às personagens de super-heróis. Mas neste filme ele passa muito tempo, se calhar também a tentar, como já tínhamos falado, a esconder os twists que quer fazer para a história. E se calhar acabamos por assistir um pouco ao desenvolver do plano de uma personagem que vive na própria cabeça dela e que não teve a oportunidade de partilhar connosco as suas ideias ou o plano dele. Eu acho que esse acaba por ser tipo. É interessante, por causa que o filme do Glass começa como o final de outro filme de super-heróis, com a grande batalha entre o herói e o vilão. Exato. E eu achei algo isso fascinante. Ok, fantástico, estamos a ver o fim. Os primeiros 20 minutos são mesmo fascinantes. Excelentes, muito bem filmados, grande acting de toda a gente. O Bruce Willis há imenso tempo não via ele a esforçar-se realmente. E deparas-te logo com uma personagem que viste há bastante tempo atrás no Unbreakable. Sim, e começas logo, aquele toque especial. Começas logo a ver o que é que aconteceu até ali, como é que está a vida dele. É bem estabelecido o momento atual da história. E é fantástico porque eu logo no início fiquei cheio de expectativas porque pensei, ok, isto é interessante. O M. Night Shyamalan decidiu começar este filme, o fim de uma trilogia, na forma como todos iriam acabar a trilogia, com a batalha final. E em vez disso, o filme passa uma grande parte do seu tempo num hospital psiquiátrico a analisar as personagens. E isto é causa que o M. Night Shyamalan queria criar um filme, uma espécie de final de trilogia, que era mais acerca, tal como os outros dois filmes, acerca de identidade, mas de uma maneira diferente. Identidade de uma maneira onde ele mencionou numa entrevista que ele queria explorar a ideia de será que tu podes ser um super-herói se tu achaste um super-herói? Sim. És tipo uma criação da sociedade ou és uma criação de ti próprio? Daí a personagem criar-lhes essa própria dúvida. Começar-lhes a questionar, será que são mesmo? Será que não são ilusões que vocês próprios criam na vossa cabeça para se acharem tal? Sim, a psiquiatra interpretada por Sarah Paulson. Mas eu não achei isso interessante porque eu acho que eles nunca duvidaram dos poderes que tinham. Ou seja, porque isso já lhes tinha acontecido no Unbreakable. Isso já era a história do Unbreakable. Era eles a descobrirem os seus poderes. Aqui já estava mais do que confirmado. Este filme é basicamente o enredo do David Dunn, do Bruce Willis, e o enredo de James McAvoy neste filme. Ou seja, deixa-me só para acrescentar, eu acho que aquela personagem da psiquiatra não serve, está lá só para servir um propósito e acho que não oferece muito mais do que isso ao filme. É que, infelizmente, este filme, basicamente a história deste filme, curiosamente, é uma ideia interessante, mas acho que é uma ideia um pouco desnecessária, que é reverter o enredo do Unbreakable e reverter o enredo do Split. No Unbreakable temos uma personagem a convencer o David Dunn, a personagem do Bruce Willis, que ele é um super-herói. Neste filme temos uma personagem a convencer ele que não é, e ele é que está a dizer que é. E isso é interessante, mas acaba por ser desnecessário porque acaba por danificar um bocado a personagem, danificar a ideia, e apesar de ser uma ideia interessante o M. Night Shyamalan explorar a ideia, o conceito de será que nós somos aquilo que nós achamos ser, ou será que nós somos aquilo que as pessoas pensam ser? É sem dúvida uma ideia interessante, mas eu acho que perde-se um bocado, torna-se repetitivo, é muita exposição, muito da segunda parte do filme é só exposição, os cenários a falarem sobre o que está a acontecer, sobre o que aconteceu, informação que nós já sabemos. E eu quando estava a ver o filme, estava a achar isso interessante. Mas eventualmente chegou a um ponto que já estava a pensar, isto é tudo informação que eu já sabia. Exato. Não está a avançar, não sentes que não está a avançar, está só a repetir aquilo que já sabemos. E sim, tem um propósito muito claro no final, mas eu cheguei ao final a pensar que preferia que isto tivesse acontecido mais cedo e continuado a explorar as ideias finais durante mais tempo. Ou seja, eu acho que é um filme que passa demasiado tempo no sítio errado. Sim. Passa demasiado tempo a tentar analisar a si próprio, analisar as suas ideias, a discutir em exposição de falas e imensas coisas que nós já sabíamos, analisar bandas desenhadas. E isso é tudo interessante, exceto que nós já sabemos isso tudo, nós já vimos isso nos outros filmes, e nós o que queremos ver neste é a continuação da história. Acho que já ficou claro
que achamos que James McAvoy É o melhor do é filme. genial, deve ser mesmo o melhor do filme. Tem alguns dos momentos mais fortes, emocionais. É isso, é tipo ver aqueles Sim. momentos emocionais que ele tem com a Anya Taylor-Joy, faz-me pensar, devíamos ter tido mais isto. Isto é que devia ser mesmo o coração do exato. filme. Samuel L. Jackson acaba por ter sempre um papel muito inglório, porque passa muito de tempo infelizmente calado e mesmo sem expressão facial, mas também é genial. Sim. Eu acho que podia ter cortado uma boa parte do segundo acto que te faça, principalmente dentro do hospital psiquiátrico, e que o Também. terceiro ato, todas as surpresas que acontecem no terceiro ato, deviam ter acontecido mais cedo. Para comprar, eu digo Gone Girl, o filme do David Fincher em parte incerta, onde temos a primeira parte do filme, cerca de 1h30 focada a uma Exato. parte, e de repente corta aí. A desconstruir tudo. Depois temos logo aí, Exato. durante pelo menos 1 hora, a desconstrução de tudo o que vimos. Exato, tudo o que Eu vimos. acho que este filme devia ter feito, optado por essa opção. Em vez de ser o habitual final do Sexto Sentido, Exato. ou de qualquer outro filme que eu tenha, onde temos aquele final simples que nos faz jogos chocados, devia ter acontecido mais cedo. Ele devia ter explorado isso de uma maneira mais interessante, Exato. de uma forma que nos faça sentir mais satisfeitos, porque a realidade é que, sim, É isto demasiado vazio, acho eu. é um pouco vazio, sim. É um final um bocado, é um final que teria sido muito fascinante se tivesse sido mais explorado, mas Exato. como não é, acaba por sentir demasiado frio. É como se é aquela, esse é um bocado, eu odeio dizer que não é isto que eu queria, porque Ou seja, os filmes não são o que eu quero, os filmes são o que são e eu simplesmente estou lá sim, para exato, avaliá-los. exato. Mas é uma questão de sentes que há um bocado de injustiça nas personagens. Sentes que há um bocado de injustiça na história. Sentes que há muita coisa que, se este era o caminho optado, devia ter sido explorado melhor. Aquele é o plano de uma pessoa que passa a maior parte do tempo calada e mesmo quando tem ação, não é ação relevante para aquilo que nós estamos a ver. E como é que nós conseguimos criar ligação com uma situação ou com uma personagem assim e depois ser surpreendidos com um final daqueles? É complicado, é difícil, não é? Acho que devíamos, apesar de já sabermos as intenções dele, depois perceber um pouco melhor o que é que o levou àquele ponto, se calhar. Eu acho que o grande problema deste filme, infelizmente, é o argumento. O argumento perde-se bastante lá pelo meio. E depois há aquela questão de que o Unbreakable e o Split são um filme completamente Exato. diferentes. Em tom, em história, em tudo. Um filme... Como é que tu vais juntar esses dois universos? E, É complicado. e nota-se que ele teve dificuldades, porque este filme acaba por ser mais Esses como o dois Split. tons. Em vez de ser aquele tom mais atmosférico e mais lento, é mais como o Split, é mais exagerado, mais movido, Até um pouco mais porque acelerado. a personagem do James McAvoy tem muito tempo de ecrã. É o que mais aparece, basicamente. Exato. Porque eu acho que nesse sentido o M. Night Shyamalan sabe o que ele está a fazer, porque ele pelo menos percebeu que essa era a parte mais interessante do filme. Nota-se um bocado em alguns aspectos que o filme tem um orçamento muito pequeno, e nota-se que o M. Night Shyamalan não sabe filmar cenas de ação. Ele tem muitos pontos em perspectiva de personagem, que eu percebo que a ideia dele está em tornar a ação realista e meter-nos dentro da personagem no momento da ação, mas não funciona em contraste com o twist final. Há formas mais eficazes de fazer uma cena realista e extremamente violenta, ou a ideia que queiras transmitir, mas para também ser justo, há lá cenas Sim, há bastante momentos muito bons. que cumprem o propósito e que sentes mesmo a intenção e a fúria da besta, por exemplo. Eu comparo o M. Night Shyamalan nas suas cenas de ação com o Resolve do Upgrade, um filme feito com um orçamento de 10 milhões. Muito pequeno, muito pouco para um filme de tipo Sim, de sem terror de dúvida. ação. O filme do Glass tem um orçamento de 20 milhões, o que também é muito pouco para um filme deste género. Mas nota-se a diferença entre os dois filmes em termos de um bom realizador que sabe mexer em ação. Porque o Upgrade faz aquilo que o M. Night Shyamalan queria fazer neste filme muito melhor. Mete dentro da ação, tem cenas também, tem pontos de ponto de perspectiva, mas feitos de uma forma que deixa-te mesmo lá e de uma forma muito não tão amadoras. Neste filme há alguns pontos que deixaram um bocado tipo... mesmo só nas cenas de ação, Sim, um bocado sim. tipo amadores. Por isso acho que o M. Night Shyamalan, por muito bom realizador que seja, e eu sempre afirmei que por muito mal que os seus filmes sejam, ele tem uma ideia, ele vai em frente com a ideia e isso é sempre muito bom de ver. Acho que ele tipo, falha um bocado nas cenas de ação. Felizmente não há muitas cenas de ação, só há cerca de duas, por isso não há muito problema nisso.
Fora isso, tem algum problema com algumas falas, com alguns dos diálogos que, para além de ser exposição, algumas falas que estão a tentar ser homenagem aos filmes de banda desenhada, Sim. mas que não resultam tão bem. Aquele momento do primeiro nome Mister, segundo nome Glass, deixou-me a rir um bocado, tipo, a sério. Tipo, eu percebo que a ideia era dizer, Sim. tipo, isto é uma homenagem àqueles Exato. momentos da banda desenhada, mas tipo, soa tão ridículo num momento onde era Sim. suposto ser mais. Infelizmente, alguns momentos assim, mas Por acaso esse momento não fez muita confusão. não fez muita confusão. Não. Ok, acho que é mais a mim, então, mas pronto. há alguns momentos assim que deixaram um bocado de gente tipo, isto, tipo, eu percebo a ideia de fazer homenagem. Mas eu acho que tem muito a ver por ser o Samuel L. Jackson a dizer. Se fosse outro, se calhar, torcia mesmo o nariz. É verdade, Samuel Seria Jackson. mesmo tipo cheesy ou assim. Yeah. Mas... Não, porque essa é a ideia, eu, tipo, eu Yeah. quero homenagear os momentos cheesy das bandas desenhadas, mas não resulta tão bem por causa do ambiente que eu estava a tentar pôr no Glass. E apesar de algumas falhas do filme, e apesar de eu estar desapontado com a direção que acabou por optar e ao mesmo tempo por não optar, porque é uma direção que toma, mas é mais só para o final. Fiquei desapontado, mas não consigo dizer que não gostei, porque existe imenso do filme que eu gostei imenso do acting do James McAvoy, gostei de todas as cenas entre ele e a Anya Taylor-Joy, ou simplesmente as cenas dele. Eu conseguia ver o James McAvoy simplesmente a fazer palhaçadas durante 2 horas. Foi isso que eu percebi a meio do filme e pagava o bilhete à vontade para ver isso várias vezes. Exato. Ele é extraordinário, Samuel Jackson também é excelente. Bruce Willis, pela primeira vez em muito tempo, vejo-o a esforçar-se, apesar de não durar muito tempo no filme. Pelo menos no início nota-se que ele está mesmo empenhado, apesar de lá para o meio ele perde-se um bocado, mas é porque a história dele também para Exato. de ter importância, infelizmente. Para de desenvolver-se. Pois. Por isso sim, acho que é um filme desapontante, acho que é um filme que faz muita coisa interessante e faz muita coisa que deixa-nos um bocado pé atrás. E é um bocado de pena porque eu cheguei ao final do Unbreakable e a minha reação foi: oh meu Deus, fantástico! Cheguei ao final do Split, mesma reação. Cheguei ao final do Glass, fiquei tipo... simplesmente tipo um bocado... É só isto? é isto, tipo, É não- isto. e é um bocado, e é desapontante. Para não estar a tirar demasiado tempo, Sim. eu gostei do filme. Apesar de desapontante, e acho que é um filme que vale a pena ser visto, simplesmente porque é interessante ver de alguma forma, nem que seja como conclusão desta trilogia. Sim. A minha nota final Nota. para o Glass é um 6. Ok. Não venham com merda nas secas das notas, ok? Tipo, eu não sei que nota dar ao filme, eu não sei que nota dar a qualquer filme. Eu dou um 6 agora, Ok. amanhã um 6.5, no outro dia um 5, não sei. Não vamos voltar à história Sim. do hoje é um 10, amanhã é um 0. Não. ok? É, tipo, é um 6 por agora. Ok. Pronto, é um pouco na direção que o João falou. Eu gostei do filme, não há como dizer que é um mau filme, é um bom filme. James McAvoy, aspecto bastante positivo, mas lá está, tendo em conta do background do Unbreakable e do Split, uma pessoa, as expectativas são altas. E estávamos à espera de uma direção quando o filme toma opções completamente diferentes. Tenho pena dele não ter explorado mais as personagens a nível emocional. A certa altura e a certo ponto nota-se uma lacuna e tanto o Glass como a personagem do Bruce Willis deixam um pouco de ser desenvolvidas porque a besta ganha a luz, de certa forma. Mas lá está, foram opções, apesar de não concordar com elas e gostava que tivesse sido mais trabalhado. Eu acho que parece quase que este filme é tipo uma primeira ou uma segunda versão do guião e acho que poderia ter sido mais trabalhado de forma a acrescentar muito mais. Mas pronto, falando de notas, dou-lhe 6.5. Boa. É tudo basicamente. Ambos temos mais ou menos a mesma opinião, gostámos do filme, mas vale a pena ser visto, Sim, apesar sim. de ser desapontante. Principalmente se já viram o Split. Sim, é mais apontante se tivermos visto o Split e o Unbreakable antes, porque se estes primeiros filmes tão bons. Mas vejam na mesma, acho que vale a pena. Sim. Porque lá está, apesar de tudo, dá para ver que ele é um excelente realizador, tem muito para oferecer e agora é esperar pela próxima obra dele. Sim, agora estou curioso para ver qual é o próximo filme dele. Mesmo não gostando de um filme dele, estou sempre curioso para ver o que é que ele vai fazer a seguir. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Pedimos desculpa pela ausência. De qualquer das formas, estamos a contar ser mais assíduos a partir de agora. Até à próxima. Bons filmes! Bons filmes. What do we call you, sir?
First name, Mr. Last name, Glass.